25 anos depois do lançamento da minissérie em 1999, sai nos cinemas O Alto da Compadecida 2, que ninguém esperava. Eu confesso que não sei se tem grandes ou boas expectativas, mas é uma ótima deixa pra gente revisitar O Alto da Compadecida, lá de 99, tanto a série quanto o filme do grande mestre Ariano Suassuna. Viva o cordel brasileiro, o Nordeste e a nossa cultura. Viva! Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Uribarne e você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha com spoiler de Alto da Compadecida 1, revisitando o clássico. Simbora! O Alto da Compadecida, um filme de Guel Arraes. Mentira com fé nem sempre é pecado. Não sei que, defunctorum, amém. Não sei, só sei que foi assim. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o nosso viralatismo faça nos preferir Molière ao invés de Suassuna, deixa seu like maroto, inscreva no canal caso ainda não tenha inscrito. Se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Ariano Suassuna, grande mestre, falecido em 2014, nasceu em 1927, é assim um dos grandes do nosso teatro, da nossa dramaturgia, um grande contador de causos, contador de histórias. Tem histórias lindas, histórias maravilhosas, inclusive sempre criticando o estrangeirismo, né? A coisa do americano, a coisa do inglês. Dá só uma olhada nesse trechinho. E disse como é o nome dos personagens principais. Eu disse Chicó e João Grilo. Ele disse, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é? Eu, olha, eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país, para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu... Ele disse, pois eu só coloco o nome, ele era dramaturgo também. Eu só coloco o nome nos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim, porque pode ser, na França pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz. Então assim, um grande contador de causas, um filósofo, um pensador, um escritor, um escultor, enfim, um multiartista que é a pura brasilidade, o puro suco de brasilidade, que escreve, como eu disse, lá em 55, O Alto da Compadecida, que era para ser assim, um ato só, para o lançamento lá de um jornal que teriam lá no interior da Paraíba. Ele mesmo conta essa história à época, olha só. Mas no caso da Compadecida, por exemplo, eu conhecia um folheto. Baseado nesse folheto, eu fiz o primeiro ato do Alto da Compadecida. E escrevi aquilo que ia ser uma peça e um ato. Mas aí eu tomei gosto, peguei um outro folheto chamado História do Cavalo que Defecava Dinheiro, fiz o segundo ato, baseado nele. E baseado no outro folheto chamado O Castigo da Soberba, eu fiz o terceiro ato. Então, quando eu terminei, em poucos dias, em 20 e poucos dias, estava escrita a peça, baseada toda na literatura de cordel. E dessa maneira pode-se dizer que é praticamente toda a minha obra literária, tanto a poesia como o teatro como o romance. Maravilha, né? Que maravilha. Assim, eu gosto muito do Alto da Compadecida, eu conheci através da minissérie de Guel Arraes e do filme que saiu posteriormente, né? A minissérie é de 99 e o filme é dos anos 2000, a versão em filme. E já chama atenção para uma coisa muito importante. Primeiro, leia a obra original. Tem personagens lá como o palhaço, que faz a apresentação, o sacerdote, tantos outros. É uma outra dinâmica, é uma outra mídia. São 3 atos ali, né? Ele mesmo conta, né, que se inspira em 3 contos de cordel. Mas assim, falando da obra de minissérie de Guel Arraes e também do filme, da versão de corte, cara... Na boa, como eu falei, leia a obra, isso é condição sine qua non, vá lá conhecer o original, mas entre as duas obras audiovisuais tem um abismo gigantesco, de mais de 1 hora e muita história. Então assim, se você conheceu pelo filme, vá procurar a série, que tem 2 horas e 40 e pouco de duração, perde-se muito, né? Perde-se muito da ligação, da montagem e tal. Dá para se ter a noção, mas assim, eu vou fazer a minha análise do material completo, da versão do diretor, do material original, que é do seriado. E já para tirar isso da frente, é tudo impecável. Eu tenho algumas ressalvas com algumas questões, mas assim, a direção do Guel Arraes, o roteiro, a dramaturgia, a direção de arte, cenografia, figurino, iluminação e os atores. Os atores, o elenco todo é excelente. Eu queria fazer um destaque paralelo para Denise Fraga.
Denise Fraga está excelente na mulher libidinosa do padeiro. Muitas das cenas de humor têm a ver com ela e passam por ela. Ela tem um timing excelente. E é claro, a nossa dupla favorita, João Grilo e Chicó, Celton Mello e Matheus Nastergalli, que são dois queridos, dois maravilhosos, que falam desse projeto com grande alegria, sobretudo aqui no contexto do lançamento do segundo filme. Dá só uma olhada nessa falinha deles. O primeiro dia de filmagem pra gente foi um negócio emocionante, porque era como se fosse colocar de novo a capa do super-herói, porque eles são entidades, eles são heróis brasileiros. Então botar a roupinha do Chicó, a correntinha que ele usa, o Matheus, o chapeuzinho dele, esses elementos eram assim, Superman pegando a cueca vermelha, botando a roupinha azul, pegando a capa. Porque o João Grilo e o Chicó são palhaços do Brasil, assim. Foi uma chance, uma oportunidade de pegar esses personagens criados pelo genial Ariano Suassuna e revivê-los. Dito isso, que é muito perfeito, com muito esmero, Auto da Compadecida, tanto a série quanto o filme, já vamos para um... Momento filosófico. Bom, e aqui no nosso momento filosófico eu já quero chamar ele, debutando aqui, não sei, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro com a questão do povo brasileiro, né, da mestiçagem. Darcy Ribeiro, sociólogo, antropólogo, trabalhou durante muito tempo, objeto de pesquisa com os povos originários. Ele fala dessa mestiçagem numa primeira pegada, né, com relação a essa questão do processo de embranquecimento, né, brasileiro, né, o europeu que vem trazendo os italianos, os suíços, etc. Aqui na minha cidade, Nova Friburgo, se orgulham de ser... É suíça brasileira. Enfim, nesse contexto, ele faz uma crítica, né, à mestiçagem na ideia de diluição, né? Mas, ao mesmo tempo, o Darcy Ribeiro, pensando aqui em Auto da Compadecida, que celebra o povo brasileiro, sobretudo o povo nordestino brasileiro, a mestiçagem como um signo nosso, né? Nós não somos nem brancos demais para sermos considerados europeus, nem pretos demais para sermos considerados africanos, nem latinos demais, né, para sermos considerados latinos. Nós estamos num não lugar, segundo o próprio Darcy Ribeiro. Isso é maravilhoso, ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo muito nosso. E a própria obra do Suassuna cita muito isso, né, quando se refere ao João Grilo, esse amarelo e por aí vai, né? Essa questão da mestiçagem, das cores do Brasil, que a obra original e o filme representam tão bem, e Darcy Ribeiro ajuda a gente a pensar como nós, brasileiros, temos que ter orgulho da nossa mestiçagem. Não o contrário. Nós não estamos em lugar nenhum e ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso faz da gente um povo único, um povo aberto, um povo amplo, um povo com suas dores, mazelas, mas também um povo lindo, maravilhoso, colorido. Isso é gratificante de ver em tela, e essa brasilidade, essa nordestinidade na obra de Suassuna e também aqui em Guel Arraes é representada de uma maneira tão bonita, ao contrário do que acontece muitas vezes, né? Enfim, o PH Santos fez um vídeo muito bom falando sobre isso, né? Como a Globo representa, como alguns criadores de conteúdo nordestinos representam o próprio Nordeste. Dá só uma olhada nessa fala que o PH faz nessa crítica. Houve uma polêmica quando saíram algumas imagens da série, de pronto, uma forte crítica a mais uma representação de como a aridez é retratada, aliada a sofrimento, dor, corpos moídos por simplesmente serem nordestinos do sertão, mais precisamente sertanejos dessa Paraíba fictícia, né? O filtro amarelo, o mesmo usado por americanos para com os mexicanos, vendo-os como subalternos do jeito que eles veem, também é utilizado aqui, e eu diria que quase do mesmo jeito. A pobreza no audiovisual, portanto, é amarela. E há rapidamente o desenho dessa imagem do nordestino sofrido, que o sudestino adora ver, assim como o mexicano, daquele jeito que o americano adora ver. Pois é, esse tipo de representação racista, regionalista, que está aí no seio do bolsonarismo, né? O ódio ao Nordeste, ao nordestino e tudo mais, é muito triste, é muito deprimente, algo totalmente diverso ao que o Ariano Suassuna faz e fez durante toda a sua vida com o movimento armorial, lá iniciado por ele na década de 60, 70, que visa remontar os clássicos através da brasilidade, dessa questão do norte, do nordeste, do cordel, das danças, né, da religiosidade. E a questão da religiosidade faz a gente pensar no gênero escolhido por Suassuna aqui, que é o alto. O alto é um gênero, né, dramatúrgico lá do século XII, salvo engano, que brinca com essa coisa do profano, do sagrado, uma crítica ao clero, à pobreza, à concentração de renda, no caso a monarquia no original e aqui aos coronéis em Suassuna. Isso faz a gente pensar os aspectos políticos da obra de Suassuna, no caso o Auto da Compadecida, que é muito forte, muito latente. Isso faz a gente pensar o nosso segundo autor, que é Karl Marx.
Sim, Karl Marx, sim, ele, o terror do Brasil para lerdos e por aí vai. O Karl Marx ajuda a gente a pensar a questão da luta de classes, né? O Ariano Suassuna trabalha muito isso aqui em O Alto da Compadecida, né? Essa ideia da cachorra que come bife passado na manteiga, como diz o João Grilo. Se ela não quiser, eu quero. Tá com fastidio que só vendo, a pobrezinha não comeu quase nada hoje. Então tá melhor que nós, que não comemos nem o quase. E manhã cedo tomou só um cuscuzinho com leite. A obra de Suassuna é muito política e tem essa questão da luta de classe que Karl Marx coloca pra gente muito evidente, né? A ideia desse João Grilo, contador de história, desse Chicó que tá ali sobrevivendo, a mentira como ferramenta de sobrevivência. E aí o personagem da Compadecida, vivido maravilhosamente pela Fernanda Montenegro, tem um trecho ali que também o Guel Arraes coloca muito bem, falando dessa brasilidade e como essa miséria do João Grilo é fruto de exploração, é fruto da desigualdade social, nessa sequência final que é maravilhosa. João foi um pobre como nós, meu filho, e teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca, pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E para fechar aqui esse momento filosófico, ele que sempre está presente aqui, figurinha carimbada, Friedrich Nietzsche. Sim, para falar do conceito de além-homem ou super-homem, sobretudo na figura do João Grilo. O João Grilo é muito esse super-homem na minha visão, em analogia, claro, em aproximação com o Nietzsche, né? Ele transvalora os valores morais, sobretudo o valor moral da mentira, né, da astúcia e tudo mais, para poder impor a sua vontade de potência, se colocar no mundo e dobrar o outro, ao mesmo tempo usar da pseudo-moral do outro para se beneficiar. Então o personagem assim, extremamente potente, extremamente uma amálgama, né, do Brasil, assim. Por isso que João Grilo e Chicó perpassaram os anos, né, Selton Mello e Nastergalli. E o João Grilo, ele tem essa coisa do super-homem, do Ubermensch, né, que ele se impõe, ele dobra até a vontade dos deuses. Olha só que loucura. No caso aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel e a Compadecida, o próprio diabo. Olha só que engenho interessante desse povo que não leva em conta, que desrespeita, inclusive, os deuses, como o Nietzsche mesmo fazia, né? É preciso matar Deus para poder se emancipar. Nós matamos Deus, ele está morto, nossas mãos estão sujas de sangue e tudo mais. A ideia de anticristo numa perspectiva de matar esse grande pai para poder ter uma emancipação moral e, enfim, de vida. João Grilo, junto com Chicó, representa isso, né? Essa audácia, essa petulância, essa irreverência do povo brasileiro. Bom, e para fechar esse nosso especial aí de 25 anos do Alto da Compadecida, filme e série, de novo, faço recomendação para você ver a série, além do filme, mas a série tem muito mais coisa, mais de 1 hora e 10 de material extra. E eu tenho, assim, ainda não assisti na época de gravação desse vídeo, O Alto da Compadecida 2, eu tenho minhas dúvidas. Pelo que eu vi, é tudo cenário, talvez por conta da pandemia, isso é muito estranho para mim. Fica uma coisa muito de plástico, fica uma coisa muito artificial. E uma outra questão que falta, e vai faltar, eu acho que vamos sentir o peso disso, é a falta do texto do Suassuna. Não há o texto do Suassuna, não existe Alto da Compadecida 2 escrito pelo Suassuna, né? Ele não estaria nessa lógica de blockbuster, ele foi escrever outras coisas que não Alto da Compadecida 2, que é, enfim, o que seria o Hollywood e a ideia de sequência, essa cultura da nostalgia. Eu, sinceramente, estou com um pouco de pé atrás se a nostalgia, se o trabalho de Nastergalli, de Selton Mello, do elenco, do próprio Guel Arraes, vai segurar a peteca bem. Vamos ver. Bom, então, por isso tudo, a minha nota para Alto da Compadecida 1, sobretudo a minissérie, é nota 10. É um excelente material que tem lá as suas diferenças, tem as suas questões meio apressadas no final, como a questão do coronel, o casamento, algumas coisas não tão bem explicadas quanto no original, mas é uma obra que entra para a história do cinema brasileiro como uma ótima adaptação e vale a pena ser vista e revista várias vezes. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. E você, já assistiu Alto da Compadecida 2? Deixa aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Feliz Natal! Tchau, tchau! Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.